Meus irmãos, graça e paz, Cláudio, nosso canal Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje a nossa segunda lição da nossa revista de Job, primeiro trimestre de 2024. O título da nossa lição, A Doutrina de Moisés. Essa revista desse trimestre, nós estamos estudando o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A nossa lição anterior, a nossa primeira lição, trouxe uma reflexão sobre a Bíblia Sagrada, a fonte da genuína doutrina. A palavra de Deus, como está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo escrevendo vai dizer que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para nos ensinar, nos redarguir, nos corrigir e nos instruir em justiça. Então, a Bíblia Sagrada é a nossa única fonte de regra, de fé, de conduta. A palavra de Deus, ela não se relativiza, ela não se contradiz, ela não se equivoca. Por quê? Porque é Deus falando e Deus não erra. Logo, como a Bíblia é as palavras de Deus, a Bíblia não contém erros. Como cristãos, as Sagradas Escrituras é a nossa única fonte verdadeira de regra, de fé e de conduta. Nossa segunda lição vem falar sobre os 10 mandamentos, ou o decálogo, a lei que Deus, através de Moisés, deixou para orientação para que o povo de Israel, que havia saído do Egito como escravos, depois de mais de 400 anos no Egito, a maior parte do tempo como escravos, agora milhares de pessoas saindo rumo a Canaã e estava se tornando uma nação. Logo, esta nação, ela precisava de regras, de orientações, de diretrizes, uma carta magna, uma constituição. Estava se tornando uma nação. Então, ela precisava ter leis morais, cívicas, civil, cerimoniais. E Deus deu estas leis através ali do seu servo Moisés, no Monte Sinai, ali aproximadamente 2 anos depois que o povo havia saído do Egito. Nosso texto principal está no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. Em resumo da nossa lição, Moisés recebeu a lei diretamente do Senhor, diretamente de Deus. Moisés recebeu as tábuas ali contendo os 10 mandamentos. Os objetivos desta nossa segunda lição: compreender o significado da antiga aliança, a importância, explicar o que são as doutrinas litúrgicas e mostrar o que são as doutrinas morais. Quais eram os propósitos da lei que Deus entregou a Moisés? Pergunta interessante, Quais eram os propósitos da lei que Deus entregou a Moisés? O decálogo, os 10 mandamentos, ele vai exprimir a vontade de Deus em relação ao ser humano e, na verdade, é um resumo ali da lei moral de Deus.
da lei moral do Senhor para o povo. O propósito dos 10 mandamentos: prover um padrão de justiça. Estava se tornando uma nação de escravos a uma nação conquistadora de vencedores, a prover um padrão de justiça, ou seja, a lei entregue pelo Senhor a Moisés é um padrão de moralidade não só para os judeus, mas para os seres humanos, para todo homem. A moral, aquilo que deve ser feito, aquilo que deve ser evitado, aquilo que é pecado, aquilo que é permitido. Identificar e expor o pecado, como está lá em Romanos capítulo 3, versículo 20, pela lei vem o conhecimento do pecado, ou seja, o pleno conhecimento dele. A lei vem dizer, estabelecer limites, dizer, fazer isto aqui é pecado, ultrapassar essa linha é pecado. Revelar a santidade de Deus. A santidade do Senhor foi revelada por intermédio da lei mosaica. Não, Deus vai dizer, não terá outro Deus além de mim. Está lá no Êxodo capítulo 20, ali os 10 mandamentos. Assim como na nova aliança, ele revela ao mundo o seu amor através de Jesus. Deus revela o seu amor ao mundo através do seu Filho, Jesus Cristo. Então, todos aqueles ritos, aqueles cerimoniais, está lá no Levítico, no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, todas aquelas cerimônias, aquelas ordenanças que o povo praticava, que o povo exercia, estava, na verdade, apontando para Jesus Cristo. Jesus Cristo veio cumpriu toda a lei. Nosso texto bíblico está na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo do 23 ao 26. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio ou tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio ou de tutor algum, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, vamos tratar nessa nossa lição a respeito do propósito e do valor da doutrina, as Sagradas Escrituras. Nossa única regra de fé, de prática, de conduta. É o manual do cristão. Em poucas palavras, resumidamente, a Bíblia Sagrada é um manual do cristão. Então, o cristão que não tem uma Bíblia, não estuda a Bíblia, não medita na Bíblia, está fora da curva, né? Se a Bíblia é nosso manual de regra de fé, é a palavra do nosso Deus, e a gente não conhece a palavra do nosso Deus, a gente não estuda a palavra do nosso Deus, a gente não medita, a gente não tem um devocional, fica difícil, né? Então, vamos tratar a respeito do propósito e do valor da doutrina. Vamos fazer aqui uma reflexão nesta nossa lição a respeito da doutrina de Moisés, ou dos 10 mandamentos, o decálogo, e uma referência à lei de Deus, né? Deus entregou ao Moisés, a lei, ali, bem como as implicações, as orientações, tanto para o povo judeu daquela época, né, os israelitas que haviam saído ali do Egito, bem como a lei moral para todo homem, para toda a humanidade. Aquilo que é permitido, os 10 mandamentos vai dizer lá, não adulterarás,
Não, isso não foi só para os judeus. Não matarás, não cobiçarás o que não é teu. Então, uma lista de observações que está em vigor ainda em nossos dias. O primeiro tópico da nossa lição, a aliança antiga ou a antiga aliança. A expressão antiga aliança se refere a uma parte importante do plano divino na história, tanto na individualidade de pessoas quanto na coletividade de seu povo. Deus estabeleceu importantes e eternas alianças. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 9, Deus fazendo aliança com Noé, pós-dilúvio. Gênesis capítulo 17, Deus fazendo aliança com Abraão. Êxodo capítulo 34, Deus fazendo aliança ali com o povo de Israel. Então, Deus é um Deus de alianças. Deus é um Deus de alianças. Nós vemos Deus fazendo aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com o povo judeu. Então, Deus é um Deus que trabalha em prol do seu povo. O amor de Deus pela humanidade é extraordinário. Deus nunca deu as costas para o homem. O contrário, na verdade. É o homem que se envolve nas suas corrupções, nas suas concupiscências, nos seus pecados e vai se afastando de Deus. Um exemplo é a aliança de Deus que ele fez com o povo israelita após sair do Egito e que é denominada de os 10 mandamentos, ou seja, 2 anos ali aproximadamente, depois da saída do Egito, quando o povo acampou ali próximo ali ao Monte Sinai, Deus chama Moisés sobe ao monte, Nadab, Abiú, Arão, e os 70 anciãos ficam lá no pé do monte, e Moisés sobe para onde passa ali 40 dias na presença do Senhor, onde Deus escreve ali os 10 mandamentos e entrega a Moisés. Esse concerto foi entregue a Moisés ali no Monte Sinai, está em Êxodo capítulo 34, versículo 28. A expressão antiga aliança faz referência à forma pelo qual o povo de Israel foi tratado por Deus no Antigo Testamento. Assim como a nova aliança, a antiga aliança cumpriu o propósito de Deus em se conectar e falar com os homens. Deus deu a lei e deu a Moisés lesse na presença do povo e estava lá a lei moral, a lei civil, haja vista aquele povo tinha ainda uma mentalidade de escravo e precisavam aprender a ter uma mentalidade de povo livre. Então, estava se tornando uma nação, milhares de pessoas precisavam de leis, de regras, de estatutos para se portar dentro do padrão moral e leis cerimoniais, que são ali os ritos, os cultos, as festas, os sacrifícios. Precisava tudo de uma organização. Então, quais são as características e propósitos da antiga aliança? Compreender a compreensão da antiga aliança depende de analisá-la à luz da nova aliança. Para a gente compreender a antiga aliança, a gente vai analisar a partir à luz da nova aliança, o que é o Novo Testamento e o que tem a dizer a respeito de suas características e de seu propósito em relação ao Antigo Testamento. A carta aos Hebreus vai nos apresentar uma compreensão entre a antiga aliança e a nova. O autor dos Hebreus nos apresenta como Deus tem se comunicado com o seu povo ao longo da história, né? Tanto no Antigo quanto no Novo
Testamento. Ou seja, Hebreus 1, versículo 1, vai dizer que antigamente Deus falava aos pais através dos profetas. Agora, no Novo Testamento, Deus fala através do seu Filho, das palavras, dos ensinamentos, das orientações do Senhor Jesus Cristo. Haja vista que Jesus veio cumprir toda a lei. Acerca da antiga aliança, as suas principais características foram: os homens foram os seus instrumentos, ela foi externa, ela dependeu de tomar uma forma por meio de cerimônias, que foi apresentada por símbolos, lá nos cultos cerimoniais, e por meio da antiga aliança, Deus firmou um relacionamento com seu povo, preservando-os de possíveis contaminações, enquanto os israelitas aguardavam uma nova aliança a partir do que viam e experimentavam na antiga aliança. Então, todos aqueles objetivos propostos por Deus, de o povo ser um povo separado, um povo santo, um povo que fosse exemplo para as demais nações, que Israel fosse um povo, uma nação exemplo, uma nação modelo, uma nação sacerdotal, que através de Israel, do exemplo que Israel deveria dar, as demais nações, os demais povos, sentissem-se atraídos a conhecer o Deus único, o Deus de Israel. Infelizmente, ao longo da história, não foi exatamente isso que aconteceu. Nós vemos na história dos dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, desde, na verdade, a morte de Josué, que o povo se enveredou por outros caminhos, adorando deuses cananeus, entrando na prostituição, na idolatria, e tendo esses outros deuses para adorar, levantando altares altos em vários lugares e negligenciando aquilo que Deus estabeleceu através de Moisés, ali em Êxodo capítulo 20. Não adorarás outros deuses, não tem outros deuses, não adorarás imagem de escultura, honra ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não farás tal falso testemunho, não cobiçarás, e aí vai. Mas ao longo da história do povo de Israel, nós vemos o povo se desviando. Consequências disto foi a destruição do Reino do Norte pelo reino assírio, ali aproximadamente em 721, 722 a.C., e da mesma forma o Reino do Sul, aproximadamente 150 anos depois, sendo ali em 586 a.C., sendo invadida, destruída, e o povo levado para o cativeiro babilônico, ali na direção de Nabucodonosor. Por quê? Porque o povo deixou de seguir as orientações que Deus deu. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, quando Salomão termina ali o templo e dedica ao Senhor, faz a oração, e Deus responde a Salomão, Deus vai dizer: e se o meu povo, ou seja, Israel, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos. Olha o que Deus está dizendo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a face do Senhor, então Deus ouviria, perdoaria os pecados e sararia a terra. Então, existe um limite aqui, existe umas observações que o povo precisava se atentar. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 28, estão ali as bênçãos. Deuteronômio, capítulo 28, a seguir, estão ali as bênçãos e as maldições que viriam sobre o povo, se as bênçãos, se ela seguisse
os 10 mandamentos, né, o decálogo, os estatutos, as ordenanças, os mandamentos do Senhor, bem como as maldições, se ela, a nação, Israel, deixasse de cumprir, de obedecer. E, ao longo da história, nós sabemos o que ocorreu com o povo de Israel, porque deixaram a aliança com Deus, quebraram a aliança, e resultado disto foi o cativeiro. Então, com Deus, a gente tem que ser exemplo. Nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja de Deus. Sacerdócio real, como vai dizer o apóstolo Pedro. Então, por meio da antiga aliança, Deus firmou um relacionamento com seu povo, preservando-o de possíveis contaminações, enquanto os israelitas aguardavam uma nova aliança, a partir do que viam e experimentavam na antiga aliança. Haja vista que tudo estava apontando para Jesus Cristo. E a relação entre a antiga aliança e a nova? Começa com a indicação de que, embora cada uma delas tenha suas peculiaridades e propósitos, é possível identificar advertência para que haja dedicação em fazer o bem, né? É claro, alinhando com o ensinamento de Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus, ele vai nos informar que a antiga aliança serviu de sombra para a nova aliança. Serviu de sombra, que esta nova aliança, ela é superior àquela, pois possui melhores promessas. Hebreus capítulo 8, versículos 5 e 7. As promessas que Deus fez na antiga aliança, elas foram cumpridas perfeitamente em Jesus Cristo. Pois quem prometeu, Deus não muda. Então Jesus disse lá no Novo Testamento que nem um jota, uma vírgula, um tio, nada, absolutamente nada do que estava na lei deixaria de se cumprir. Jesus cumpriu toda a lei. O segundo tópico, doutrinas litúrgicas ou cerimoniais. As doutrinas litúrgicas, também conhecidas ou chamadas de leis cerimoniais, são leis essas leis regulamentaram o sistema dos ritos, dos cultos, das ordenanças, dos sacrifícios a Deus ali no tabernáculo, né, quando o povo estava no deserto, e mais na frente, lá com Salomão, no templo. Salomão foi o construtor ali do templo, o primeiro templo. Além dos sacrifícios de animais, as leis cerimoniais, os cultos, consistiram em holocausto também e observâncias de festas religiosas. Então, as leis litúrgicas ou cerimoniais estavam envolvidas ali nos sacrifícios, né, na observância dos estatutos, através ali dos levitas, lembrando que o sumo sacerdote era o representante do povo diante de Deus, o sumo sacerdote, o líder espiritual, ele entrava no Santo do Santo, no lugar onde ficava a Arca da Aliança, ali no tabernáculo, e posteriormente no templo, onde ele entrava apenas uma vez no ano para oferecer sacrifício por si, pela sua família e por todo o povo. Pedro vai dizer lá na sua epístola que nós somos sacerdócio real. Através de Jesus Cristo, Jesus cumpriu toda a lei, Jesus foi o sacrifício perfeito, Jesus se ofereceu o sacrifício e foi o sacrifício. Então, em Jesus foi cumprido tudo. Jesus nos deu acesso diretamente a Deus. Cada um de nós somos sacerdote. Através das nossas orações, pelo Espírito Santo, nós temos acesso direto ao Senhor Jesus Cristo, ao trono da graça. Então, além do sacrifício de animais, as leis cerimoniais consistiram em holocausto e observâncias de festas religiosas. Elas se constituem tanto de ordenanças como de sacrifícios de animais. Então, por meio dos ritos, das ordenanças, dos cultos, das cerimônias, que juntos formam as doutrinas litúrgicas ou cerimoniais, Deus revelou o seu caráter santo e exigiu o mesmo do seu povo, seja santo, porque
Eu, Senhor, o vosso Deus, sou santo. E qual o propósito das leis cerimoniais? Né? A liturgia cerimonial tinha um propósito de fazer com que o povo concentrasse a sua atenção em Deus. Ou seja, o povo sai do Egito, uma nação onde qualquer coisa era Deus, tinha N deuses, e Deus precisava incutir ali na mente do povo. Só existe um único Deus. Por isso, nos 10 mandamentos, Deus vai dizer: não fará para vós imagem de escultura, né? Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te curvará a elas, nem a servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração, daqueles que me odeiam. Não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. Tal. Então, Êxodo capítulo 20, Deus, tratando ali sobre os 10 mandamentos. Então, o povo precisava ter esta consciência. Não existe outro Deus além do Deus de Israel. E o propósito de Deus com isso era que Israel viesse a ser uma nação modelo, uma nação exemplo para as demais nações, uma nação santa, separada, que os povos, os demais povos, os gentios, viessem a se sentir atraídos pelo modelo, pelo exemplo de Israel. Não foi o que aconteceu, mas esse era o propósito de Deus. Então, ela poderia ser dividida da seguinte maneira: a lei cerimonial em relação a Deus, diante da história, com respeito aos outros povos, e quanto ao futuro, ou seja, espelho para as demais nações. Historicamente, as festas, os festivais cumpriram o desígnio de lembrar o povo sobre as grandes obras realizadas por Deus ao longo da sua trajetória, da trajetória do povo pós-saída do Egito. Na relação com outros povos, o objetivo foi o de distinguir o povo de Deus dos demais povos, por meio de restrições alimentares, uso de roupas, enfim, que o povo de Israel, ao entrar em Canaã, que ela não imitasse, que ela não pegasse o modelo, por exemplo, daqueles povos, das práticas pecaminosas, abomináveis que aqueles povos praticavam. Daí, aqueles povos ter sido desterrados do território de Canaã, porque praticavam verdadeiras atrocidades. Então, Israel era para ser um modelo, um exemplo, um povo santo, um povo separado, um espelho para as demais nações. Na relação com outros povos, o objetivo foi de distinguir o povo de Deus dos demais povos por meio de restrições alimentares, uso de roupa, adorando a um único Deus. Leis como a guarda do sábado, a circuncisão, a Páscoa, a redenção do primogênito projetavam para o futuro, ou seja, indicava diretamente para a vinda do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Está lá em Hebreus capítulo 9, versículos do 9 ao 11. E o tempo de operação da lei litúrgica? Ela teve um tempo. Ela não dura para sempre, ela teve um tempo. Né? Ao chamá-la de sombra das coisas futuras, o apóstolo Paulo formula aos Colossenses capítulo 2, versículo 17, ao chamá-la de a lei cerimonial de sombra das coisas futuras, a Bíblia sugere um tempo limite de atuação determinado pela chegada daquilo que ansiosamente se aguardava, ou seja, o Messias. Até quando essas doutrinas vigoraram, quando e por que deixaram de existir? Até quando essas doutrinas da lei cerimonial vigoraram? Até quando ela deixou de existir? Essas doutrinas litúrgicas trabalharam como símbolos e tipos que apontaram para aquilo que haveria de vir. Quem era? Jesus. Jesus cumpriu toda a lei, como referência a um novo tempo inaugurado por Cristo. Essas doutrinas foram válidas
ou as cerimoniais, os ritos, os cultos, os sacrifícios foram válidas até Cristo, né? Foram válidas até a morte de Cristo. Houve o que podemos chamar de substituição. Cristo, Jesus, ele é o verdadeiro sacrifício, como está lá no Evangelho de 1 João, Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 29. Jesus foi o verdadeiro sacrifício. E os crentes cumprem a função sacerdotal. Como diz Pedro na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 5, ali, versículo 9. Nós somos um povo sacerdotal, sacerdócio real, geração santa, povo adquirido, né? Então, é comum ouvir falar de lei cerimonial, lei moral, lei civil. Os preceitos morais estão resumidos nos 10 mandamentos, e são os que tratam dos princípios básicos e morais. A lei cerimonial é parte do que trata das festividades religiosas, dos sistemas de sacrifício, de adoração, no santuário, dos alimentos limpos, dos imundos, das instruções sobre a pureza ritual, entre outros. E a lei civil diz respeito à responsabilidade de cada israelita como cidadão. Haja vista que estavam se tornando uma nação, um povo. São regulamentos jurídicos e instruções que regiam a nação como um todo, né? Todo o Israel. Então, como cidadão da nação, do povo de Israel, cada um precisava ter limites, ter regras, ter uma carta magna, ter uma constituição que precisava ser respeitada, né? A lei moral, ela é eterna, portanto, para a atualidade também. Ou seja, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra pai e mãe. Isso é válido até hoje, né? É lei moral, né? A lei cerimonial se cumpriu na vida e na obra de Jesus Cristo, e a lei civil cumpriu sua função até que Israel deixou de ser um Estado democrático, quando Israel foi destruída, a lei nos anos 70 depois de Cristo. Então, a lei litúrgica, a lei cerimonial, apontava para Cristo. Jesus cumpriu toda a lei, não é necessário mais sacrifícios. Jesus foi o sacrifício perfeito, o sacrifício perfeito. Hoje, nós não precisamos mais de alguém que interceda por nós, de um homem, de um pastor que interceda por nós. Nós temos acesso a Deus. Jesus nos permitiu isso. Não estou falando aqui que não podemos orar uns pelos outros. Podemos e devemos, e é uma orientação bíblica, orar uns pelos outros. Mas o sentido aqui é não como intercessor, alguém que se coloque entre Deus e nós, como era na antiga aliança, que o sumo sacerdote era o representante do povo diante de Deus. Hoje nós temos, através do Espírito Santo, Jesus nos deu acesso diretamente ao Pai. Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e que ninguém chega a Deus sem passar por Ele. E para a gente fechando aqui, doutrinas morais, né? As doutrinas morais são parte da aliança de Deus com o seu povo. Embora importantes, não possuem propósito de salvação, pois esta é obra da graça de Deus e somente pela fé em Jesus pode ser alcançada. Não é por obras, por mérito humano. A salvação é graça. Essas doutrinas cerimoniais evidenciam a natureza e a vontade de Deus. Elas são perfeitas, eternas e imutáveis. E por meio da obediência a elas que Israel foi mantido como povo santo de Deus. Então, quando o povo deixou de observar essas orientações do Senhor, resultados foram
o cativeiro, a destruição do Reino do Norte, e posteriormente o Reino do Sul também sendo destruído e o povo levado para o cativeiro babilônico. Então essas doutrinas morais têm relação direta com os 10 mandamentos e juntos regulamentam o exercício da justiça, o respeito mútuo entre as pessoas, ou seja, há limites, há regras, né? Há respeito, há deveres de cada um de nós como cidadão, ainda mais nós como cristãos. Então, a igreja do Senhor, se naquele tempo Israel deveria ser um exemplo para os demais povos, para as demais nações, para que as pessoas viessem se sentirem atraídas a Deus através do exemplo de Israel, ainda mais nós hoje somos o Israel de Deus, a igreja, o povo santo, o povo adquirido, o sacerdócio real. Então, Jesus escrevendo, falando ali lá no Sermão da Montanha, registrado no Evangelho escrito por Mateus, sal e luz. A luz não é simplesmente para brilhar, mas para que as pessoas venham até a luz, que é Cristo. Então, como povo adquirido, como agência missionária de Deus, como cidadão do céu, nós temos que ser o exemplo, assim como era o propósito de Deus para Israel. Né? Então, nós temos que ser o exemplo, né? As doutrinas morais exprimem parte da lei de Deus, que nas palavras do apóstolo Paulo é santa. Romanos capítulo 7, versículo 12, como uma expressão da vontade divina. Né? Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E o propósito da lei moral? Qual o propósito? O principal propósito das doutrinas morais é advertir o povo de Deus a não pecar. Tem limites. Não roubarás, não furtarás, não cobiçarás o que não é teu, honra pai e mãe. Né? Então, existem limites, existem orientações. E nós, como povo de Deus, então, a responsabilidade é ainda maior. O apóstolo João vai dizer lá na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 1, vos escrevo para que não pequeis. Para que não pequeis. Enquanto as doutrinas cerimoniais apontavam para Cristo, Jesus cumpriu todas elas, as morais lembram o ser humano sobre a sua condição de pecador e convidam-nos a buscar a solução em Deus, ou seja, as doutrinas morais visam também guiar o crente ao conhecimento da verdade de Deus e a viver em santidade. Os ensinos de Deus foram concebidos como códigos de condutas para o cristão. Então, estude a Bíblia, medite na Bíblia, frequente a escola dominical, se puder, frequente um seminário teológico. Aprenda, vamos aprender a manusear a palavra de Deus. Vamos conhecer a palavra de Deus. A verdade é que liberta. Não é religiosidade, é a verdade. Jesus não veio trazer religiosidade. Os fariseus eram muito religiosos. Por isso, existe aquele confronto, aquele embate com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não era religioso. Jesus Cristo veio trazer a liberdade. Não é aprisionamento. Então, os ensinos de Deus foram concebidos como código de conduta e adoração para Israel, não só durante as peregrinações, enquanto eles estavam no deserto, mas também quando se estabeleceu na terra de Canaã. A palavra lei vai denotar ali os 10 mandamentos que foram entregues diretamente por Deus a Moisés. Esses mandamentos refletem uma declaração resumida da aliança e pode ser dividida em duas partes, ou seja, consiste com as 2 tábuas de pedra em que foram registrados ali pela primeira vez os 4 primeiros mandamentos que tratam do relacionamento do homem, do indivíduo com Deus, e os 6 últimos concentram-se em instruções
relativas ao relacionamento humano, ou seja, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não cobiçarás, entende? Então, leis morais que estabelecem limites, aquilo que é permitido e aquilo que é pecado. Aquilo que Deus disse não faça, não façamos. Né? Então, a Bíblia ela é a fonte genuína. Ela é a fonte genuína da doutrina cristã. Ela é a inspirada palavra de Deus, cujo desenvolvimento histórico e cultural comprova que, não obstante tenha sido escrita por homens falíveis, ela foi escrita por 40 homens falíveis, falhos, Deus é a sua fonte. Deus usou estes homens para manifestar, para revelar sua vontade à humanidade, né? O que faz dela a Bíblia Sagrada o livro dos livros, pois é o instrumento infalível e inerrante de comunicação da mensagem de Deus para nós. Então, os 10 mandamentos é uma constituição. O povo de Israel precisava, estava saindo de escravos para se tornarem um povo independente. Precisava de regras, de orientações, de limites. Lei moral, que é válida até hoje, lei civil, cada cidadão do país de Israel precisava conhecer seus direitos, seus deveres, suas obrigações, e lei cerimonial, que eram os ritos, as cerimônias, os sacrifícios, as festas solenes, tudo apontando para Cristo. Jesus cumpriu toda a lei. Hoje já não é necessário fazermos sacrifício, porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Então, à luz do Novo Testamento, da Nova Aliança, conseguimos compreender a antiga aliança. Então, o mistério, como vai dizer o apóstolo Paulo, o mistério revelado, ou seja, Deus fazendo de todos os povos, dos judeus, dos gentios, em Cristo, um único povo, que é a igreja, o corpo de Cristo. Então, vamos estudar, aprender na escola dominical sobre a palavra de Deus, que ela não erra, ela não falha, ela não se contradiz. Por quê? Porque Deus nunca erra. Deus abençoe.